meus alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre as regras e convenções da arte egípcia, tá? E dentro disso a gente vai falar sobre a arte egípcia, as convenções e vamos terminar a nossa aula de hoje fazendo a verificação da atividade que eu passei relativa a essa aula de hoje e já deixando uma atividade para a gente fazer relativa à próxima aula, né? Então, é importante a gente saber, tá, que a arte egípcia ela tinha uma função específica e o seu caráter estava ligado muito ao sagrado, tá? Então, tanto a arquitetura, a pintura, a escultura, a ourivesaria, tá? Elas deveriam atender ao caráter sagrado, ou seja, a glória dos deuses, a magia dos rituais ligados à imortalidade da alma. Eles acreditavam na imortalidade da alma, tá? Então, esses objetos que eles faziam, na verdade, as grandes celebridades egípcias, eles se preparavam para a morte em vida. Então, era nesse tempo que eles mandavam construir seus túmulos, os seus sarcófagos, e à medida que iam ficando prontos esse sarcófago, ele ia dotando esse monumento funerário dos bens que eles iriam precisar por ocasião do término da vida aqui, né? Então, todos esses objetos eram colocados ainda em vida dentro, no caso aí das pirâmides, como a gente viu na aula passada, né? Então, o objetivo era garantir que tudo fosse perfeito na nova morada do morto, tá? Dessa forma, diante das intenções da arte egípcia, é fácil compreender que as regras e convenções estabelecidas estejam relacionadas com esses objetos, tá? Esses objetos que eu falei para vocês. Então, a arte oficial egípcia, ela se afastou intencionalmente do naturalismo, tá? Ela buscava alcançar a essência da coisa, tá? Então, você não pode considerar que se ele representa o objeto X é exatamente aquilo. Se um sarcófago representou o rosto do faraó, não significa que era daquela forma. Aquilo é a essência, é como aquele objeto, aquela pessoa, aquele Deus era visto. Tá? Bem, sobre as convenções da arte egípcia, tá? É importante a gente saber que a arte egípcia criou e desenvolveu um sistema próprio de representação, tá? Eles não consideravam a arte como uma imitação da realidade, tá? Mas a arte era um instrumento mágico e sagrado. Então, tanto a rigidez das formas, a posição frontal estática, bem como a presença de convenções figurativas que eram reconhecidas em todo o Império, elas deveriam assegurar a eternidade daquelas formas, de maneira que em qualquer lugar do Império Egípcio, em qualquer época, você saberia que aquele objeto artístico era um objeto da arte egípcia, tá? E a arte oficial também, ela além dela ter buscado a essência, né, ela tinha uma forma própria de representar. Bem, e essas convenções, gente, elas remetem a vários aspectos, como a fixação de elementos, de figurino, adornos que caracterizam a figura do faraó. Por exemplo, um que todo mundo conhece, todo mundo vê em filme, vê em seriados, é o Nemés, né? É uma espécie de cobertura para a cabeça, é feito de pano, um pano listrado em azul, e desse pano, essa espécie de cobertura, essa espécie de chapéu, né? Vinha duas listras, duas tiras laterais que descem sobre os ombros e o peito, né, com uma espécie de cauda de tecido da nuca, tá? As diversas coroas que ajudavam a identificar os soberanos, também figuras de animais, eram relacionadas à caracterização do monarca, tá?
Outro aspecto dessa convenção reside na maneira de representar as figuras e objetos, ou seja, é captar a forma eterna e evitar as particularidades. Tá? Quando se representar, você estava procurando ali representar a forma como aquela pessoa, como aquele objeto, ele ia figurar na eternidade. Tá? Então nós temos aí, dentro dessas convenções egípcias, quatro modelos de sarcófagos, né? O sarcófago nada mais é do que o caixão das autoridades egípcias. E nesse sarcófago, eles representavam o deus que era ligado à figura daquele nobre. Tá? Podia ser um animal, podia ser uma figura uma figura estilizada, mas sempre era ligado ao que seria visto na eternidade. Nós temos aqui também, né, o Nemés, a serpente que era usado na coroa do faraó, e estava ligado, a serpente, ela no Egito, ela não tinha um caráter negativo que tem na nossa coroa, muito pelo contrário, ela era um símbolo de proteção. E quando colocada na coroa do faraó, ela simbolizava a invencibilidade. Tá? Então nós temos aí a serpente e temos o deus Anubis, né? Que era, na verdade, um cão, e que também está ligado ao sistema de crendice do Antigo Egito. Né? Bem, com base no assunto da nossa aula, tá? Nós tivemos eu deixei uma atividade para vocês na aula passada, que seria vocês saberem o significado da palavra sagrado. Então, só como forma de verificação, eu coloquei para vocês aqui, tá? O sagrado é relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à religião, ao culto, aos ritos. É o mesmo que sacro ou santo, tá? Então eu vou pedir para vocês, como término dessa nossa aula, e levando em consideração que nós vamos, na aula que vem, tratar sobre a arte na Mesopotâmia, eu gostaria que vocês pesquisassem, pode ser na internet, o significado da palavra zigurate, tá? Nós vamos tratar sobre esse assunto quando a gente entrar na aula que vem sobre a arte na Mesopotâmia. Então é interessante que vocês saibam o significado desse termo, tá? Então a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só, e um abraço para vocês.